Olha o que vai dizer para nós a palavra do Senhor. Aproximando-se o tempo em que Jesus deveria ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Enviou diante de si mensageiros que, tendo partido, entraram em uma povoação dos samaritanos para arranjar pousada. Mas o quê? Não o receberam, por ele dar mostra de que ia para Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Jesus voltou-se e repreendeu-os severamente. Não sabeis de que espírito sois animados? O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-las. Foram então para outra povoação. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que vás. Jesus replicou-lhe: as raposas têm suas covas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse: segue-me. Mas ele pediu: Senhor, permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A outro ainda lhe falou: Senhor, te seguirei, mas permita-me primeiro que despeça dos que estão em minha casa. Mas Jesus disse-lhe, vamos ler junto agora: aquele que põe a mão no arado e olha para, não é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Dá um beijo nela agora. Santo Agostinho diz que quando nós beijamos as Escrituras, nós beijamos a face de Cristo. Vamos dar mais um beijão. Fala para o seu irmão: vai pegar essa pregação. Fala para ele: vai pegar. A primeira coisa que eu me questionava é o que fazer para seguir Jesus. Essa palavra ela é tão rica em detalhes, irmãos. Eu gosto sempre de vir versículo a versículo, porque eu compreendo a pregação como uma explicação e a inspiração que Deus traz para aquilo que Ele quer comunicar ao seu povo. Então, pergunta ao seu irmão: fala para ele assim, hoje nós vamos aprender como seguir Jesus. Sabe por que seguir Jesus? É um questionamento que eu gostaria de fazer hoje. Neste ano, o tema é muito propício para nós da renovação carismática. Porque em nenhum outro há salvação. Por que seguir Jesus? Porque em nenhum outro não há outro nome pela qual devamos ser salvos. O que vai salvar a nossa vida é Jesus, não é as betes esportivas, não são outras doutrinas. Então não há um outro Senhor. Esses tempos eu fazia um estudo e eu li sobre uma matéria que dizia a respeito de uma ovelha que se perdeu. Isso é verdade, isso saiu num jornal fora do país. E mais de 200 ovelhas seguiram aquela ovelha e todas caíram no precipício. Todas. Quando nós não seguimos o bom pastor, é exatamente isso que acontece. É uma morte em massa. Então é por isso que nós devemos seguir quem? O bom pastor, que é Jesus de Nazaré. Eu quero que você aplaude Jesus por isso. Ele é o bom pastor. Eu não sei se você já ouviu, eu achei muito bonito, fazendo uma meditação, uma comparação, de um homem chamado, talvez você conheça, Neil Armstrong. Quem já ouviu falar de Neil? Neil foi o primeiro homem que pisou na Lua. O homem ficou famoso na época, ali da Apolo 11. Mas logo em seguida ele foi fazer uma visita a Jerusalém, ele era um cristão.
E quando ele chegou, ele disse para o guia turístico: me leve a um lugar onde você tem certeza que Jesus passou. E o guia levou ele nas escadarias do templo. E ali ele parou diante daquela escadaria, por um momento ajoelhou, todos viram que ele estava orando. E quando ele virou, ele falou: o lugar mais importante que eu pisei não foi na lua, é onde Jesus pisou. Irmãos, o lugar mais importante para mim e para você é fazer o caminho que Jesus fez. Ele é o varão perfeito. Não há outro, porque senão nós vamos fazer como as outras ovelhas. Vamos pela cabeça de outros e vamos nos acabar morrendo. Fala para o seu irmão, é para que tenha a vida que você precisa segui-lo. É para que tenha... Veja comigo o verso 51. Olha o que vai dizer para nós aqui, que Jesus, a palavra está narrando, aproximando-se o quê? O tempo em que Jesus deveria ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a... Para onde que ele estava indo? O que esperava Jesus lá? Morte. Perseguição. Para seguir Jesus, irmão, é até o fim, amém? Isso que nós precisamos entender. Seguir Jesus é estar disposto a ir de encontro do que foi traçado, agendado, sonhado no coração de Deus, independente do lugar. Seguir Jesus é ter isso como convicção no nosso coração, é não correr daquilo que Deus traçou na nossa vida. Jesus não está correndo, então é olhar sempre para Ele. Se nós temos um Senhor a seguir, é Ele é o varão perfeito. Jesus dirigiu-se para onde ele deveria glorificar o Pai. Não fugiu das perseguições e ameaças. Ele foi em direção à sua suprema vocação, irmãos. Não vai ser fácil para nós. Eu não venho aqui dizer para você que vai ser fácil a nossa caminhada. Lembra quando Jesus ele morre, ele ressuscita, e ele precisa ir atrás dos discípulos de Emaús e fala para eles: é lá, filho. É lá, volta. Porque a tendência do nosso coração, amados, é fugir. É fugir daquilo que Deus ele traçou para nós. Eu quero dizer, vai ser pior. Vai ser pior nós fugirmos da vocação que Deus tem para nós. E é por isso que eu digo, por que seguir Jesus? Não é, Jesus nunca nos prometeu: pega as suas facilidades e me siga, foi isso? Eu não sei, irmão, Deus prometeu isso para você? Para mim não. Pega a sua cruz. Então nós precisamos ir em direção, irmãos. Quanto mais, você pode pegar num filme, a representação de um filme, quanto mais perto da cruz, menos gente. Nós precisamos fazer, irmão, a experiência da cruz de Cristo. De todo o amor derramado por Jesus. Veja o versículo 52 comigo. Enviou diante de si o quê? Mensageiros que, tendo partido, entrou em uma povoação dos samaritanos para lhe arranjar o quê? Posada. Jesus é muito pedagógico, irmãos. Jesus quer ensinar o tempo em todo. Jesus enviou eles a um povo que sabia que ia rejeitar ele. Você acha que você vai ter moleza, irmão? Seguir Jesus é ir aonde ninguém quer ir. O dia o Tadeu me falou uma coisa: sabe por que as pessoas se suicidou? É porque nós não pregamos para ela. Isso é muito sério, irmãos. Os samaritanos e os israelitas, eles tinham uma briga, nossa, de muitas gerações. Desde a divisão do reino, de Jeroboão e Roboão. Jeroboão colocou idolatria no meio do povo, mandou fazer 2 bezerros de ouro. Então os israelitas, eles falaram assim, os judeus falaram assim: não, esse povo aí... Então tinha uma briga entre eles. E Jesus mandou ir na onde, irmão? Lá. É lá que você vai pregar. Então, irmão, você quer seguir Jesus? É lá que Jesus vai te mandar.
É lá no meio do povo que não quer nada, o povo idólatra. É lá, fala para eles que eu quero posar lá, vai lá. É lá que Jesus, ele nos chama, irmão. Então, dentro desse segmento, é entender que não vai ser fácil a nossa missão. Mas Jesus diz, vem e segue. Nós não vivemos, irmãos, de qualquer jeito. Nós ouvimos pela voz do Senhor. Se Ele disser para mim, vai, eu preciso. Não espere facilidades, mas pelo contrário. Seguir Jesus é ter convicção de que Ele irá nos mandar onde Ele é rejeitado. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a ir? Pergunta para ele aí, para mim. Olha o versículo 53 comigo. Jesus já sabia, você acha que não? Irmãos, eles cortavam uma volta imensa num deserto para não passar por ali. Mas Jesus quis passar ali. Jesus quer ensinar, Jesus é pedagógico. Olha o que vai dizer no verso 53, mas não o receberam por dar mostra que ia para onde? Jerusalém. Vendo isso, veja comigo, fala para o seu irmão, agora vai pegar mesmo, fala para o irmão, agora vai pegar. Vendo isso, Tiago e João disseram, Senhor, quer que mandemos que desça fogo do céu e os consuma? Para seguir Jesus, nós vamos ter que ser misericordiosos. Aliás, os dois estavam grandão, né? No comecinho aqui, se você pegar desde o versículo 1, é muito grande a palavra de Lucas 9. Mas eles tinham ido fazer missão, curado. Eles estavam voando no ministério. Eles tinham ido e muitas curas e milagres haviam acontecido pelas mãos deles. Isso insuflou o ego deles. Ao ponto de dizer, Senhor, nós estamos cheios do poder. Quer que nós ora e desça fogo do céu, consuma, destrua ele? Olha o que eu coloquei no começo do capítulo. Jesus havia enviado eles a missão, dado eles autoridade e poder, e isso havia insuflado o ego deles. Eles haviam ficado grandes, orgulhosos, estavam tomando conta, isso estava tomando conta do seu interior. Seguir Jesus é aprender com Ele o verdadeiro desapego, principalmente do que nós achamos, do que nós pensamos, daquilo que nós queremos fazer, irmão. Se não é Deus na nossa vida, irmão, nós vamos ter o coração como de Tiago e João. Quantas vezes eu já ouvi a expressão que os irmãos falam assim, não, deixa ele. Justiça de Deus vai vir, porque nós entendemos a justiça de Deus como algo devorador. Nós temos o coração duro, às vezes, dizemos seguir Jesus, mas ainda queremos o mal do outro. Fala para o irmão, renúncia, irmão, desapego. Aliás, foi uma das coisas que Jesus mais começa a falar com o teu povo, é exatamente isso, ó. Vocês vão, mas não se apega a nada no caminho. Não leva 2 mochilas, não leva túnica, não leva. E hoje nós vemos, muitas das vezes, o cristão que se diz cristão e seguir Jesus, apegado a tantas coisas, querendo uma justiça devoradora. Fala para o seu irmão, Deus quer o seu coração misericordioso. Pergunta para ele, você quer seguir Jesus? É verdade ou não? Nós estamos vendo um mundo cruel, cheio de justiça, cheio de justiceiro. E Tiago e João não era diferente. Ô Senhor, você quer que nós consuma ele? Jesus fala, mas peraí. Que espírito que vocês são animados? O que está acontecendo? Irmãos, isso, se dizemos que seguimos a Jesus, por que então temos comportamentos assim no nosso meio? São atitudes igual a de Tiago e João. Parece que querem aniquilar os irmãos, perseguição em cima de perseguição. Parece que nós queremos ver o mal do outro muitas das vezes e dizemos seguir Jesus. Fala para o seu irmão que ele quer transformar o seu viver. Irmão, quando nós perseguimos alguém, quando nós queremos o mal de alguém, nós queremos o mal e perseguimos o próprio Cristo, sabia? Lembra Saulo? Jesus já havia morrido, ressuscitado, até que no caminho de Damasco,
Jesus fala o que? Paulo, por que me persegues? Jesus já tinha subido ao céu. Então, quando eu e você, nós agimos assim, perseguimos os irmãos, nós estamos perseguindo o próprio Cristo. Fala para o seu irmão assim, ó, não é para você perseguir o irmão, é para seguir a Cristo Jesus. Você começa a compreender, uma coisa que precisamos entender é que quando assim agimos, estamos perseguindo, maltratando o próprio Cristo. Não é para perseguir os que são de Cristo, é para seguir o Cristo. E essa palavra, ela é tão rica para nós que ela vai demonstrando isso. Jesus vai nos ensinando dentro desta palavra exatamente isso, irmãos. Você está disposto a me seguir mesmo? Então muda o seu coração. Que haja mais amor, como Tadeu dizia para nós aqui. O cristão não ama mais. É uma perseguição em cima do ministério do irmão. É uma falácia em cima do ministério. Às vezes o irmão nem está vivendo aquilo. Então imagina como Tiago e João aqui. Nos insuflamos. Mas Deus quer quebrantar o nosso coração nessa manhã, amém, irmãos? Para nós o quê? Seguimos Jesus. Jesus voltou-se e repreendeu severamente. Não sabeis que espírito sois animados? Não podemos esquecer que espírito nós somos animados. Atos 1:8 vai mostrar algo muito importante para nós. E aí eu gostaria de fazer uma conjectura com vocês aqui. Atos 1:8 vai dizer o quê? E descerá sobre vós quem? O Espírito, e vos dará o quê? Força. E sereis minhas testemunhas. Na onde? Na Judéia, Jerusalém e na Samaria. Eu fico imaginando Jesus olhando para aqueles dois e falar assim, o fogo devorador que vocês queriam? Eu quero que vocês levem lá o fogo do Espírito Santo. É lá. É onde ninguém quer Jesus, irmão. Essa é a nossa missão. Você quer seguir Jesus mesmo? Jesus vai te enviar onde ele não é aceito. Jesus vai nos enviar onde, e muitas das vezes é dentro da nossa família. Muitas das vezes é dentro da realidade que nós estamos vivendo. As pessoas não querem, há um crescimento muito grande do ocultismo, pelo menos do meu lado, eu estou vendo lojas e lojas vendendo artigos do candomblé, de tantas outras coisas eu estou vendo. Porque se eles acreditam, às vezes eles estão demonstrando mais fé no que eles acreditam do que nós, irmão. Se nós dizemos que seguimos Jesus, então é preciso eu e você tomarmos hoje a direção a Jerusalém. Fala, vai exigir de você. Fala para o seu irmão, vai exigir. O Filho do Homem não veio para perder as vidas dos homens, mas para salvá-la. Foram então para onde? Um outro povoado. Nossa vocação é seguir Jesus. Nossa missão é ir para todos. E quando não o aceitarem, devem prosseguir, ir aos outros povoados. Não espere aceitação, pois aceitação e rejeição faz parte na caminhada de fé. O que não podemos é perder tempo, irmão. Rejeição e aceitação faz parte. Não cabe a nós. Nossa missão é o quê? É propagar esse amor de Jesus. Só que às vezes a gente leva o primeiro não e nós desistimos. Porque é muito mais fácil pescar dentro de um aquário, não? É muito mais fácil. Mas só que para seguir Jesus não tem facilidade. Para seguir Jesus, eu e você precisamos entender que não cabe a nós, se estão aceitando ou não, cabe eu e você seguir em frente decididamente. Isso exige de mim, de você, irmão. Olha o versículo 57, enquanto caminhavam. Agora vai começar uma série de desculpa. Enquanto caminhavam, olha o que está dizendo a palavra. Enquanto caminhavam, um homem lhe disse, Senhor, te seguirei para onde quer que vá. Eu tenho um pé atrás com um autoconvite, irmão. Eu lembrava, quando uma vez nós fomos mudados de setor, chegou
entre ex-pessoas. E eu me recordo que eu fiquei quietinho na minha, e chegou um falando, pode contar comigo, o chefe, nós quietinho. Passado um mês depois, aquele menino deu trabalho para o nosso chefe, e o chefe falou assim: Rodrigo, eu lembro, vocês chegaram há um mês aqui, vocês chegaram quietinho. E o que eu disse que podia contar com ele foi o que mais me deu trabalho. Então, o autoconvite, Senhor, eu vou te seguir. Não é assim, irmão. As pessoas que auto se convidam, nós não somos, não é assim que podemos. A pessoa se autoconvida às vezes para pregar, deixa eu pregar no seu grupo. Problema, fala para problema, é problema. Autoconvite é problema, irmão. Não, é problema. Nós somos enviados por Deus. E esse aqui chegou cheio. Senhor, eu vou te seguir. É? Fala para o seu irmão, sei. Fala para o seu irmão, sei. Sei. Enquanto caminhava, o homem disse: te seguirei para onde for, Senhor. Cuidado com pode contar comigo. Geralmente, quem se convida é o que menos tem estrutura para suportar, irmão. E aí Jesus vai falar assim para ele, olha, presta atenção no que Jesus disse para ele. Jesus vai dizer assim para ele: a raposa tem suas covas, aves, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? A raposa tem onde se esconder dos predadores, e eu não tenho, não. Você quer seguir o mesmo? Os passarinhos têm aonde se abrigar, um lugar quentinho para eles. Você quer mesmo seguir? Eu não tenho. Porque quando muda a proposta, irmão, muitos vão embora. Quando Jesus ele fala para mim, para você, vocês vão me seguir, mas vocês não vão pegar a minha facilidade. O que Jesus vai dizer? Aquele que quiser me seguir faz o quê? Renuncia ao irmão? O problema está em nós, às vezes, irmão. Renuncia a si mesmo. Toma o quê? As facilidades? Pega a tua e me... Sabe, irmão, às vezes eu fico pensando e vejo a maturidade, às vezes, do apóstolo Paulo, que ele vai dizer assim, quanto a mim, eu me alegro nas perseguições, eu vejo quanto eu estou longe. Será que nós nos alegramos na perseguição? Será que nós temos nos alegrado quando somos perseguidos, ultrajados? Será que nós temos nos alegrado? Isso denota para mim que estamos longe, estamos ainda num processo. Jesus está dizendo assim, você quer me seguir mesmo? Pergunta, seu irmão. Jesus está te perguntando, você quer seguir? Vai ter predador, fala para ele, vai ter predador, o tempo todo. Não foi isso que Jesus disse? Eu vos envio como que? Ovelha no meio do que? Lobos. Irmãos, eu e você precisamos ter essa convicção dentro do nosso coração. Há um preço a ser pago. A palavra nos mostra, quando Paulo vai escrever, aquele que não poupou o seu próprio filho, também não nos poupará com ele todas as coisas. Às vezes nós queremos seguir Jesus, mas achamos que vai ser fácil, e não vai ser. Eu estou aqui para dizer que não vai ser fácil. Porque o tempo inteiro vai ser perseguições em cima de perseguições da nossa vida. Pode ter certeza do que eu estou dizendo a vocês. Seguir Jesus não irá nos preservar e sim nos expor. Pergunta se o irmão está pronto para ser exposto. Pergunta para ele. Seguir Jesus vai nos expor, irmão. Vai nos expor, não tem como. Não é no escondimento. Somos cristãos dentro do grupo de oração, mas lá fora eu ajo como um pagão. Desculpa, nós não estamos seguindo a Jesus. Sem renúncia não tem como seguir Jesus. Sem renúncia nós estamos nos preservando dentro de uma cova. Nós estamos nos abrigando. Jesus disse, eu não tenho nem onde pôr minha cabeça. Paulo chama, é séria a palavra de Deus, é muito sério, irmão. É uma decisão que nós precisamos tomar dentro da nossa vida de fé, de caminhada, para entender que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus vai dizer no verso 59 comigo. E outro disse, agora é Jesus que está convidando. Você segue. E ele fez o quê? Mas ele pediu, Senhor,
permita-me ir primeiro enterrar meu pai. Muitos querem seguir Jesus cheio de desculpas, colocando ele em segundo lugar. É impossível segui-lo assim. Ele precisa ser prioridade. Nós precisamos parar de desculpa, irmãos. Jesus precisa ser prioridade. Em casa eu falo para meus 3 filhos assim: primeiro é ele, é as coisas dele. Hoje eu vejo sua coordenação e eu vejo tantas desculpas dadas. E às vezes a gente canta uma canção assim: aonde mandar eu irei. E a gente chama para uma reunião de núcleo, não vai. Como que Deus vai confiar uma missão a nós, irmão? A gente chama numa missa do Santíssimo, não vai. Sabe, tantas desculpas é colocado no nosso meio. Eu não vou por causa disso, eu não vou por causa daquilo. Deixa primeiro eu enterrar. Jesus fala assim, ó, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aquele que é batizado no Espírito, aquele que é vivo na vida do Espírito, precisa entender que, em primeiro lugar, isso não tem como nós negociar, é inegociável. Jesus nunca vai dizer, vai lá enterrar seu pai e vem. Não, é uma decisão que eu e você precisamos tomar. Ele tem o primeiro lugar, irmão, porque senão você só vai ser mais um que passou. Vou seguir Jesus, vou até ali na frente, mas eu vou parar. Fala para o irmão, é até a cruz, irmão. É até a cruz. E olha, quero dizer para vocês que talvez num primeiro momento, e quando eu olho para Tiago, para João, nesse contexto todo, aqui eles ainda não eram batizados no Espírito. Então, irmão, você já foi batizado no Espírito. Então, eu e você, nós precisamos, irmão, entender isso. Fala para o irmão, para de desculpa, Fábio, para de desculpa. Para de desculpa. Nós precisamos seguir Jesus, irmão. Seguir Jesus. Mas disse Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. A um outro ainda lhe falou, Senhor, te seguirei, mas permita primeiro que eu despeça os que estão em casa. Jesus falou assim para ele, assim, ó, aquele que põe a mão no arado, pode olhar para trás não, filho. É decisão hoje, quer seguir Jesus? Vem e segue. Quer sim ou não? É pessoal, irmão. Lembra lá em João 6, quando Pedro, Jesus começa a falar de beber o seu sangue, comer sua carne, muitos foram embora. Muitos se levantaram, é duro para nós, é duro, a caminhada é assim, isso aí é muito duro para nós. Jesus olha para os 12 e fala assim, e vocês aí, quer também? Quer ir embora? Pode ir. Queres ir também? E aí Pedro, ele dá uma resposta, irmãos, que eu vejo um grande problema nessa resposta de Pedro. Pedro vai dizer, a quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. O problema está em eu responder pelo outro. Pedro respondeu até para Judas nesse dia. Tem que ser pessoal, irmão. A resposta tem que ser, a quem irei eu, Senhor? Porque não adianta eu responder pelo Tadeu, não adianta eu responder pelo Paulão, não adianta eu responder por você. Nós estávamos num encontro lá no Mário, no grupo do Mário, eu cheguei para pregar. E o inimigo pegou um rapaz e começou a fazer uma arruaça ali. Os irmãos ali, com muito amor, muito carinho, levaram lá para dentro. Os irmãos são muito bons de cura e libertação lá. E quando eu terminei, eu fui pregar Jesus Salvador, Jesus Salvação. E quando acabou, a irmã falou para mim, Rodrigo, vai lá nos ajudar, porque o negócio está feio. E quando eu cheguei lá, eu deparei com um homem com a boca toda sangrando, os irmãos não aguentavam mais. E o inimigo falava assim, ó, ele é meu, eu já tirei tudo dele. Eu já tirei a família dele, os filhos dele, já afastei todo mundo, já tirei o trabalho, ele é meu, e dava risada. Nós repreendíamos.
E aí, alguém falou, Rodrigo, vai lá nos pés do mestre. A gente está acontecendo, nós não aguentamos mais. E quando eu cheguei diante do Santíssimo, eu fiz uma pergunta para Jesus. Eu fui questionador até. Falei, Senhor, eu acabei de pregar que o Senhor morreu por nós e deu a sua vida por nós. Que o Senhor é o Senhor da minha vida. Que o Senhor mudou a minha história de vida. Que o Senhor que esgotou todo o seu sangue no lenho da cruz. Por que o inimigo está dizendo que ele é dele, Senhor? Sabe qual foi a resposta que Jesus me deu? É ele que precisa declarar que eu sou o Senhor da vida dele, Rodrigo. Jesus, ele vai atuar na minha e na tua história a partir do momento que nós declararmos que ele é o Senhor da nossa vida. Porque quando nós continuarmos com desculpas, eu não vou porque Jesus não é prioridade. A prioridade às vezes é um jogo de futebol. A prioridade às vezes é a academia. As academias estão cheias, irmão. Sim ou não? É só para o lado nosso. Eu não estou dizendo aqui que não posso ir, tá bom? Não é isso que eu estou dizendo. Só que tudo tem hora. As coisas de Deus é prioridade na nossa vida, então nós precisamos parar de dar desculpa. Já não vai porque chegou a visita. Eu tenho que falar, me dá licença, eu estou indo na missa. Jesus precisa, irmão, ser a prioridade do nosso coração. Porque se ele não for a prioridade da nossa oração, eu quero dizer, você já parou de seguir Jesus. E aí nós vamos olhar para aquilo que ele pode fazer e não por aquilo que ele é. Nós vamos seguir Jesus pelo que eles veem que ele está fazendo, pela operação que eu preciso orar, pelo milagre que eu preciso, e não por aquilo que ele é na nossa vida. Fala para o Senhor mais uma vez, a partir de hoje, olha nos olhos dele. Não dê mais desculpa. Jesus é prioridade. Se você quiser segui-lo. Sua esposa não é prioridade, fala para ele. Seu filho não é prioridade. Sua caminhadinha não é prioridade. É Jesus de Nazaré. Eu quero que você aplaude Jesus. É ele a prioridade. A família é nossa missão, mas Jesus é prioridade, não é, irmão? Eu não estou aqui diminuindo a responsabilidade que nós temos com os nossos familiares, não é isso. Mas Jesus precisa ser primeiro, amém? Precisa. Mas Jesus disse-lhe, vamos ler comigo 62? Mas Jesus disse-lhe, aquele que põe a mão no e olha para, não é apto para o reino. Ó, chamou, é sério. Isso é muito sério. O arado é uma ferramenta agrícola simples para revolver a terra antes da semeadura, mas simboliza principalmente o compromisso total com Deus. E a caminhada de fé, exigindo foco e perseverança sem olhar para trás. Você consegue fazer um alinhamento com o arado se você ficar olhando aqui, ó. Se você, o boi puxando, os mais antigos vão saber do que eu estou dizendo, ele tem que ir. Então, tem aqui retinho, eu só consigo ir reto se eu estiver focado. Se eu fizer isso aqui, fala para o irmão, já era. Já perdeu o alinhamento, irmão. E às vezes nós estamos, por vezes, frequentemente, ligados a coisas para trás. Isso nos impede de seguir Jesus na sua totalidade. O tempo inteiro a gente vai, então, irmão, mas aí a irmã falou aquilo aquele dia. A gente recorda de coisas, de palavras que a família faz e nós estamos o quê? Olhando. Paulo vai dizer uma coisa que eu acho fantástica. Paulo vai dizer assim, ó, falando sobre o céu. Eu não digo já ter alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu vou para frente, irmão. Rumo ao alvo, é lá que eu vou. Contudo, seja qual for o grau em que chegamos, o importante é prosseguir decididamente. Nós não podemos seguir Jesus olhando para trás. E às vezes nós estamos parados no nosso emocional.
Às vezes nós nos paralisamos em tantas coisas que já ficou. Nós vamos guardando. E aí não há o perdão. Por que não segue Jesus? Porque faltou perdão no caminho. Por que nós não seguimos Jesus? Porque faltou alguma coisa. É verdade ou não é? Nós não podemos olhar para trás. Jesus está dizendo, aquele que olha para trás, que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto. Fala para o seu irmão, você está apto para o céu? É um questionamento, irmão, que a palavra, ela vem fazer isso conosco. Lançar a mão no arado é olhar para trás. Significa perder o foco na missão quando nós olhamos para trás, voltando para práticas antigas ou distraindo-se, o que compromete o propósito. O inimigo, ele tem lançado, às vezes, muita coisa nos irmãos, dardos inflamados, e as pessoas param de seguir Jesus para voltar por caminhos que ela fazia. Sabe, eu tenho uma coisa que eu sempre falo para Jesus, eu olho para Jesus e eu falo, Senhor, se for para viver as loucuras que eu vivia no passado, me leva, Jesus, não deixa aqui não. Eu não quero ser pedra de tropeço para meus irmãos, não. A experiência que eu fiz com Jesus, irmãos, não tem mais volta. Não pode haver voltas para nós. Você olha os irmãos, e eu não estou aqui julgando, não estou fazendo como Tiago e João. Eu não quero ter razão. Mas quantos pregadores que nós conhecemos que voltou atrás, que olhou para trás, que pôs a mão no arado, que foi canal de graça. Quantos irmãos músicos que vocês conhecem, que voltou a práticas antigas, perdeu o foco, irmãos. É para Jesus, é Ele, é lá que nós precisamos ir, é nele. Pergunto mais uma vez, você está disposto a seguir Jesus? Então, de uma vez por todas, fala para ele, de uma vez por todas, pega nesse arado, irmão, e não olha para trás. Não podemos olhar para trás para não desviar desse caminho espiritual, irmãos. A Sônia dizia uma coisa para nós. A Sônia dizia que o inimigo é paciente. Ele está esperando você. Ele colocou a arapuca te esperando voltar. Não olha para trás, irmão. É decisão. Eu sou tão apaixonado por Jesus, irmão. Tão apaixonado por Jesus, que eu faço disso uma oração na minha vida. Me leva, Jesus, se for para mim voltar nas coisas. Me leva, Jesus. Porque, irmão, nós não podemos mais dar desculpa, nós não podemos mais agir com falta de misericórdia, como Tiago e João. Nós não podemos mais, irmãos. Há uma missão a ser cumprida, há um povo para nós lançarmos, há um povo ao qual Deus nos chamou. Lembra quando Paulo, e o Senhor está me trazendo, então eu vou falando sobre, lembra quando Paulo, ele queria ir para Bitínia, ele queria. A palavra vai dizer lá em Atos, tensionávamos nós irmos para Bitínia, mas fomos impedidos pelo Espírito. É como se o Espírito dissesse, ali não, ali é outro que vai, eu quero você lá. Irmãos, Deus tem propósito na sua vida do seu jeito. Deus nos deu muitas graças, Deus nos deu muitos dons. A comunidade, ela é completa, não vos falta dom nenhum. Que Deus quer a sinceridade. Deus quer pessoas que pagam o preço. Deus não quer a pessoa que fala da boca para fora, eu vou seguir Jesus. Vai. Na primeira condição, ó. Por isso que Jesus vai dizer na palavra do semeador, a semente é a mesma, irmão. A palavra pregada é a mesma. Mas os terrenos são diferentes. Quando chega a primeira aprovação, alegria, recebi. Primeira pancada, ó. Aí vem as riquezas, aqueles que deixam Jesus pela riqueza. Cuidado, irmão. Cuidado. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Jesus passou por todos esses terrenos, viu, irmão?
Jesus passou por todos. A primeira coisa que o inimigo fez para ele no deserto foi colocar o quê? A dúvida no coração. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Não era a hora de fazer milagre, era a hora de ter convicção. Amados, eu e você precisamos entender, se prostrares diante de mim, eu te darei. Cuidado, irmãos. Quantas pessoas saindo, porque agora estão empresariando, saiu da presença de Deus. Deus já não é mais a prioridade na vida. Eu e você, nós precisamos entender isso nessa manhã. Eu convido você já a reclinar um pouco a sua cabeça. Olha para a sua história de vida. É uma pergunta que Jesus vai dizer para você: você quer me seguir? Vem e segue. Eu lembro quando Levi, quando Jesus chega na coletora de impostos, ele não se preocupou em fechar o balanço do dia. Ele não se preocupou a nada, pelo contrário, ele só foi seguir Jesus. Segue-me. Segue-me. Jesus está dizendo isso para você hoje. Segue-me. Segue-me com tudo aquilo que eu trago. Às vezes nós estamos focados nas coisas terrenas ainda. Mas eu peço mesmo ao Senhor que toque o nosso coração nessa manhã, nesse encontro, para que nós, a partir de hoje, foquemos as coisas do alto. Quando Jesus diz, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, nós vemos muitas pessoas vivas, mas mortos espiritualmente, porque não conheceram o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Que o Senhor vem selando no nosso coração nessa manhã, esse desejo de segui-lo. Porque como está dizendo para nós a orientação desse ano, em nenhum outro a salvação. Não há outro nome pela qual devamos ser salvos. Deixa o Senhor ir convencendo, é Ele que te convida. A palavra vai dizer que o pastor, ele chama as ovelhas e elas conhecem a sua voz. É até o fim. É até onde o Senhor traçou no rumo da história para mim e para você. Deixa os irmãos ministrar essa canção para nós. É difícil a caminhada, como vai dizer a canção. Mas o Senhor vai dizer, vem me seguir, que eu caminho junto. Ele não é um Deus longe. Ele não é um Deus longe, Ele é um Deus perto. Às vezes somos nós, amados irmãos, que estamos longe de Deus. Lembra quando Santo Agostinho vai dizer assim, tarde te amei, tarde te amei. Em outro momento ele vai dizer, eis que estava dentro, mas eu estava fora. Por isso abaixa um pouquinho sua cabeça. Deixa os irmãos ministrar essa canção. É um Deus que está perto. Só escuto. Que eu caminho junto com você, pois da caminhada você é feliz. Se deixa tuas coisas. Abre os seus olhos, olha para a cruz de Cristo. Ele está te chamando. É até a cruz, irmãos. Se você sentiu o seu coração, eu quero que você venha. Venha entregar sua vida aos pés da cruz de Jesus.
Se você é um convite, pode vir ficando do lado também. Uma resposta.